Olá! O tema é polêmico e agora voltou ao centro dos debates a partir da decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, que aceitou a proposta de emenda constitucional que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Com a admissibilidade aprovada no começo de março, uma comissão especial foi instalada para analisar o texto. A comissão tem 27 titulares e mais de 77% deles declararam em uma pesquisa interna feita pela Câmara que são favoráveis à redução. Os outros 22% são contrários. Um indicativo de que o texto deve seguir tramitando no Congresso. E este é o tema do Estúdio 4 desta semana. E nossos convidados, doutora Cleonice Aires, que é promotora de Justiça da Infância e Juventude, com atribuição nos atos infracionais, o advogado Dr. Jabes Paim Bandeira, o vereador Sidney Ávila, do PDT, e o juiz da Vara da Infância e Juventude, Dalmir Franklin. Sejam todos bem-vindos para esse tema que é bastante polêmico, não é? Que sempre, de vez em quando, aí surge, não é? E agora com mais força, porque uma proposta de emenda constitucional, ela avança pela primeira vez no Congresso e aí a discussão está colocada no nosso dia a dia. Bom, nesse primeiro debate, eu acho que é importante que cada um dos nossos convidados exponha qual é a sua posição a respeito desse tema e por quê, se é contra ou a favor, por quê. Doutora Cleonice, o que a senhora pensa a respeito? Bom, a minha posição sempre foi externada, sou contrária, por várias razões. Eu estou desde 2007 trabalhando com o sistema socioeducativo. Eu creio que essa trajetória apenas firmou aquilo que eu já pensava a respeito do tema. Entendo o seguinte, o adolescente tem discernimento, né, ao contrário do que parece em alguns discursos, ele tem. Como uma criança tem discernimento do certo e errado. O discernimento é progressivo na vida do sujeito humano. A grande questão é que o adolescente, ele tem um momento, o momento de vida dele é de busca de referenciais. É quando ele se volta, de regra da adolescência, é muito próprio disso, de um abandono dos valores da família, um rompimento. Tanto é que o adolescente precisa estar em grupo, precisa ter identificação com uma determinada comunidade que seja mais semelhante a ele. Nesse processo de rompimento com a família e de busca de uma identidade, já faz uma grande diferença o sistema socioeducativo do sistema prisional. Porque o sistema socioeducativo, ele trabalha com a privação de liberdade, ao contrário do que as pessoas pensam, mas ele agrega atendimento na área da educação, da psicologia, da psiquiatria, do serviço social, de uma forma individualizada. Ao contrário do sistema prisional, que lamentavelmente... E comprovadamente consegue se recuperar esse adolescente que comete ato infracional? Olha, os números que falam em reincidência, todos são falhos, porque é preciso primeiro compreender o que seria a reincidência e fazer um recorte no tempo. Mas há um investimento muito maior para o adolescente do que para o sistema prisional, do que o apenado. Eu acredito que se a comunidade, se ele volta para um meio com uma razoável referência positiva, seja dentro da família, de um professor, de um empregador, a reincidência não vai ocorrer. O risco da reincidência é quando ele não tem nenhuma referência positiva quando ele sai do sistema. Então, aquilo que ele agrega lá dentro, ele corre o risco de perder pela ausência total, não é? Desses referenciais. Mas é difícil fazer. Os estudos mostram que a reincidência dos adultos é 3 vezes maior que a dos adolescentes. Mas eu sempre questiono muito esses números, não é? Bom, doutor Jabes, o senhor é um experiente advogado na área criminalista, também em outras áreas, mas atua mais nessa área. Qual é o seu posicionamento a respeito de uma mudança aí na Constituição? Olha, eu sou contrário à redução, por diversos motivos. Eu acho que onde está internado o menor que pratica atos infracionais, ele tem mais condições de se ressocializar, né? Tem um bom acompanhamento, tem escola, tem outras atividades. E no presídio, não é uma escola da criminalidade, é algo assim
fantástico. A pessoa sai pior do que entra lá. E num presídio que nem o nosso, como o nosso, né, regional, com mais de 800 presos, entre semiaberto e quase aberto. todos, raras exceções se salvam aqui na região, por exemplo, Getúlio Vargas é um presídio mais tranquilo, mas aqui o nosso e outros aí é uma loucura. Ontem mesmo, numa reportagem da Zero Hora, um menor infrator de 17 anos, ele disse que ele se sentiria bem lá no presídio central, só que ele alguma coisa conta que é muito caro o celular, é 10 mil o celular, e outras regalias que teria. E que, no caso, onde é internado, que tiram ele para bobo, que estamos quer uma coisa assim extraordinária e que não vai levar a nada. Ademais, eu entendo que é inconstitucional, né? Tem que convocar uma constituinte para mudar, é uma causa pétrea da nossa Constituição. E uma vez ela aprovada, é muito provável que vão levantar uma situação no Supremo, né, de inconstitucionalidade, e vai cair. A última palavra deve ser do Supremo. A última palavra, porque ele é o guardião da Constituição. E é inconstitucional, se acontecer essa aprovação lá, é inconstitucional. E a gente fica surpreso que os próprios deputados, o Congresso, enfim, os senadores e deputados, aprovem uma situação que é inconstitucional. Quer dizer, eram os primeiros que teriam que dar exemplo de cumprir o que a Constituição determina. Pois é, doutor Jabs, a CCJ, na verdade, ela só aceitou analisar a proposta, não é? Na verdade, ela não votou ainda. Mas tudo indica, né? Tudo indica que vai ser aprovado, né? Pela própria comissão, né? Essa percentagem aí grande, né? Número de deputados que são favoráveis. De favoráveis. Então, tudo indica que vai ser aprovado e provavelmente vão levantar a inconstitucionalidade. Vereador Sidnei Ávila, qual é o seu posicionamento a respeito da redução da maioridade penal? Olha, a gente não pode olhar só por um viés ou por um lado do fato. Nós temos que fazer uma análise mais conjuntural do que está acontecendo hoje no Brasil. Eu presido na Câmara uma comissão de prevenção e combate às drogas. E nesses mais de 15 anos que eu trabalho com dependência química, nós vimos hoje um crescimento e um envolvimento maior do adolescente com as drogas e, consequentemente, leva ao crime. Nós nos debatemos hoje com clamor popular. A sociedade está clamando para que se tome atitudes. E essa atitude se passa pela redução da maioridade penal. Então, eu sou favorável porque vai abrir a penalização do crime a esse adolescente que praticou o crime, principalmente o crime hediondo, as famílias que ficam sequeladas. E há pesquisas no Brasil que têm aumentado em torno de 60% o número de adolescentes envolvidos com o crime. Então tem que haver, sim, algum debate, tem que haver alterações na lei, e eu acho que é salutar isso. Primeiro, penalizar pelo crime. Se ele cometeu o ato, ele é consciente do seu ato, mesmo sendo um dependente químico. E, em segundo lugar, proporcionar a esse adolescente não só o presídio como caminho, mas proporcionar a ele um atendimento em casas terapêuticas. Que hoje, na 6ª Coordenadoria de Saúde, falando de Passo Fundo, nós não temos, em mais de 50 municípios que abrange a 6ª Coordenadoria de Saúde, nós não temos uma instituição que faça esse atendimento de longa permanência. Quando nós temos N casa terapêutica que absorve os adultos dependentes químicos, nós não temos uma que atenda adolescente dependente químico. Mas esse atendimento não precisaria necessariamente que se mudasse a idade penal, o senhor não considera? Mas é que dentro do ECA, os procedimentos hoje para atender o adolescente é diferenciado do adulto. Então isso impossibilita ele ficar no mesmo ambiente. Então nós nos barramos, nós nos debatemos hoje diariamente na Câmara com famílias que procuram internar um filho e nós não conseguimos atender essa demanda.
E são famílias que procuram, que estão com o filho já tirando as coisas dentro de casa, que estão deixando sequelas na sociedade, que ainda não foram penalizados, ainda não foram condenados, não foram sentenciados, que poderiam, muitos querendo sair da dependência química, mas infelizmente hoje nós vivemos um imbróglio aí que impossibilita ele de receber esse atendimento. Nós já tivemos reuniões no Ministério Público, temos debatido muito essa questão, e eu vejo como uma saída. Reduz-se a maioridade penal, atende o clamor da comunidade e também abre um precedente. Não só olhar desse adolescente ser jogado num presídio, não é esse o caminho, mas também abre para ele poder receber um atendimento de longa permanência que vai ajudar ele ao completar o período de tratamento, ser reinserido na sociedade de uma maneira mais digna. Eu acho que é toda uma estrutura que precisa ser trabalhada, mas que abre precedentes para que esse índice cada vez mais de violência possa ser diminuído perante a sociedade. Eu acho que esse é o clamor hoje da população do Brasil. Doutor Dalmir. Pois bem, a posição do vereador aqui, na verdade, talvez confunda um pouco o nosso telespectador, porque a visão, primeiro, punitivista da questão dá a indicar e a demonstrar que está na contramão da história. Os países que têm punido o usuário de forma mais acentuada não têm resolvido o problema da drogadição. Quer dizer, estabelecimento de pena privativa de liberdade para o usuário tem se demonstrado como uma medida não eficaz no tratamento à questão da droga ou mesmo do tráfico. Então, o movimento internacional que a gente tem visto é justamente o contrário. Talvez de despenalizar o usuário. A questão do tráfico também ter recebido um tratamento diferenciado. Alguns países, como é o caso do Uruguai ou mesmo os Estados Unidos, especialmente o Uruguai, né, tem tentado controlar a questão do comércio das substâncias entorpecentes, de maneira que parece que a redução da maioridade penal para tratar a questão do usuário não é a melhor medida. Seria apenas pegar adolescentes de 16, 17 anos para colocar no sistema prisional, onde sabidamente não vai haver qualquer tipo de tratamento para a drogadição. Então a gente tem que debater essa questão com a experiência prática que a gente tem. A realidade brasileira hoje. Qual é a realidade brasileira do sistema tradicional, criminal, punitivo, e qual é a nossa realidade do sistema socioeducativo. A doutora Cleonice traz muito bem essa experiência que também eu vivencio. Fui juiz criminal há alguns anos, né, na comarca de Três Passos, vivenciei o sistema prisional também como execução de pena e posso já há 8 anos trazer para vocês dados com relação à questão da socioeducação. Então, eu como juiz já há bastante tempo tenho a convicção muito acentuada, muito certa de que a redução da maioridade penal hoje pioraria a situação da segurança pública no Brasil. Porque teria o efeito prático de colocar adolescentes de 17 anos num sistema prisional que não tem dado a resposta que a sociedade tem esperado, ou que tem esperado os aplicadores do direito, né, a comunidade jurídica de uma maneira geral. A gente teria um retrocesso social muito grande. O que nos assusta é isso. Este Congresso, que é considerado hoje um dos mais conservadores, né, uma análise que se faz política e ideológica deste Congresso no sentido de ser mais conservadores, está gerando procedimentos e processos legislativos que estão, pelo menos, dando a impressão de um retrocesso social muito grande no Brasil. Então, a questão da redução da maioridade penal, a discussão sobre o Estatuto das Famílias, o próprio projeto que passou de terceirização, tudo isso dá a indicar que o cidadão pode estar, sim, perdendo direitos fundamentais conquistados a duras penas na Constituição de 88. São ataques frontais à Constituição que estão sendo feitos. E isso realmente é motivo de preocupação. Mas há um apelo popular, não é, para a redução da maioridade penal. O senhor não percebe isso na sociedade? Sim, existe um apelo porque acredito que a população está sendo mal informada sobre a questão, né? Porque muitas pessoas falam em impunidade, e há muitos anos a gente está falando que existe punição para os adolescentes que praticam atos infracionais. A partir dos 12 anos, um adolescente pode ser privado de liberdade. A grande dificuldade, complementando o Dr. Dalmir, é que a gente refere, porque a lei refere medida socioeducativa, mas é uma prisão, é uma pena. Embora se chame dormitórios, o que o CASE tem são celas.
E isso, talvez essa diferença de nomenclatura confunda as pessoas. A partir de 12 anos, no Brasil, o indivíduo pode ficar preso, né? Bom, a gente vai voltar no próximo bloco, vamos fazer um intervalo e já voltamos.